Tô chegando agora no LinkedIn. Tudo bem, gente? Gente, que frio em São Paulo. Uma gaúcha reclamando de frio, né? Boa tarde, pessoal do LinkedIn. Cheguei no LinkedIn também. Mas eu sou uma gaúcha fake. Eu odeio frio, gente. Agora eu só vou pro sul final do ano. Não me pega. Mel, seja bem-vinda no Insta. E eu tô gelada aqui de trabalhar, porque a gente fica parado digitando, né? Ai, tô com a mãozinha. Um picolé. Deixa eu ver se deu certo o LinkedIn. Estranho. Demorando pra entrar. Vou ficar de olho aqui. Vamos lá. Tem um delayzinho mesmo na transmissão do LinkedIn. Ah, agora foi. Agora deu certo. E friozinho. Eu nem sei quantos graus que tá agora. Deixa eu ver aqui no computador. Quando eu quero ver, não aparece. Às vezes eu clico errado e... Vê no cantinho aqui. Ah, entrou. Tá com a temperatura de Brasília. Que isso? São Paulo. 20 graus. Tá um solzinho bem gostoso aqui em São Paulo. Mas pra São Paulo, 20 graus já é pouco. Liguei pro meu pai. Meu pai me ligou no domingo pra me desejar Feliz Dia das Mães. Ele falou, ai, tá 5 graus aqui. E eu aqui em São Paulo com 17, eu acho, com frio. A gente perde o hábito também, né? 10 anos já de São Paulo. Vamos lá, que isso aqui não é atualizações meteorológicas, isso aqui é live de carreira. E nessa 22ª temporada de lives a gente tá falando sobre entrevistas. E acho que tem sido bem bom, assim, o retorno de vocês, o engajamento de vocês com esses temas. Porque eu sei que são dúvidas que a gente tem mesmo, né? Não é um negócio tão simples assim, fazer entrevista. Peraí que eu tô muito amarela. Cadê meu controlezinho aqui? Agora melhorou. Não é um negócio simples, né? Fazer entrevista. Tem toda uma metodologia pra gente falar o que tem que falar e não falar o que não tem que falar e o jeito que fala e tudo, né? Então, acho que faz sentido a gente se dedicar aqui em entender a metodologia e ter melhores resultados, porque conseguir a entrevista é uma das partes mais difíceis, né, do processo seletivo. E então não vamos desperdiçar essa oportunidade de fazer um bom trabalho na entrevista, se expor da forma correta. Gustavo, seja bem-vindo no Instagram, e ser contratado, que é o resultado que a gente quer, que a gente está buscando. Ontem a gente falou sobre pontos fracos. Eu tô inclusive já postando para vocês os cortes de ontem, tá? Comecei agora de manhã. E hoje a gente vai falar sobre outro assunto que é muito difícil, principalmente pra gente que é latino e brasileiro, que é salário. A gente tem um tabu para falar de dinheiro, gente, que é uma coisa louca. As únicas pessoas que não têm tabu para falar de dinheiro são esses golpistas, esses pilantra da internet que ficam postando foto de extrato de banco. Gente, pelo amor de Deus, 2026, do jeito que as coisas estão, as pessoas não se preocupam com essa exposição. Acho que até os próprios sequestradores já sabem que é mentira. Não sei, doideira, tá? Não é normal. Se vocês virem alguém postando extrato de banco para dizer, olha aqui quanto que eu ganhei com a minha plataforma na semana passada, é golpe. Vocês podem ter certeza, tá? Mas a gente tem realmente um tabu para falar de dinheiro, para falar sobre salário, falar de dinheiro, né? E a real, gente, é que o recrutador, tudo que ele quer saber é quanto que vocês querem ganhar. Boa tarde, Alexandre, seja bem-vindo no LinkedIn. Juliana, seja bem-vinda no Insta. Gente, tudo que a gente quer ouvir é um número. Porque, claro, às vezes a gente tá assim como candidato, a gente tá no desespero e a gente pensa assim, cara, eu sei que eu valho mais, mas eu até aceitaria um pouquinho menos para eu voltar a trabalhar. Porque quando o caixa tá zerado, qualquer graninha que entrar
é grana, né? Já paga uma continha ali, enfim. Então, assim, talvez a gente não atinja, dependendo do momento do mercado, né? Uma série de coisas, talvez a gente não atinja o valor que a gente queria de pretensão, mas começa com um pouquinho menos, quem sabe lá dentro da empresa vocês já conseguem provar valor, entregar valor, né? Ter impacto no negócio, vocês já conseguem ter uma remuneração um pouquinho melhor. E aí tem algumas dicas práticas de como fazer isso para ser um pouco menos difícil. Mas não tem jeito. A gente tem aqui, isso é cultural, tá, gente? Brasileiro, América Latina, a gente tem dificuldade em falar de dinheiro. É real isso, tá? Então a gente vai começar com a segunda dica. Tenha um range definido, tá? Deixa eu ver qual é a definição. Um range é uma faixa, um intervalo, tá? Então assim, ó, dentro desse intervalo aqui, eu aceito, faz sentido para mim. Encaixa. Se puder ser a parte desse o valor mais alto do intervalo, melhor. Mas a partir desse valor é que eu consigo pagar minhas contas no mês. Talvez eu não consiga planejar grandes coisas, né? Cursos, qualificação, viagem, sei lá. Mas eu consigo pagar minhas contas, né? Porque, em geral, normalmente é isso que a gente consegue ter do jeito que as coisas estão, né? Gente, eu comprei shampoo ontem. Meu Deus do céu, que negócio que tá caro. Seda, tá? Eu uso shampoo, assim, o mais barato, em geral. E o mais acessível, né? Às vezes nem é o mais barato, né? Que tem uns que é pura água. Mas, assim, o mais acessível. Tá R$20. R$20 um shampoo da Seda. Então, assim, as coisas estão caras, né? Tem estudo sobre isso, não tô falando pra vocês aqui de rosa da minha cabeça. Não sei de dados. Mas a capacidade financeira do povo diminuiu, né? Eu acho. Darley, seja bem-vindo no LinkedIn. Ele mandou lá saudações, galera. Saudações, Darley, seja muito bem-vindo. Chega mais. Então, beleza. A gente tem que mirar em pelo menos o mínimo para pagar as contas do mês, tá? Aí se der para ser um pouquinho mais, maravilha. A gente já consegue fazer uma reserva de emergência, já consegue, sabe, sonhar, sair do chão, planejar uma viagem, planejar um curso, planejar um custo mais alto, né? Fernando, seja bem-vindo no Insta. Então é isso, tem um range definido. Qual que é a variação recomendada nesse range? Aí depende da posição, né? Se for uma pessoa mais júnior, um salário mais baixo, R$1.000, R$2.000, né? Às vezes até menos, mas assim, pelo menos aí R$1.000 eu vou botar, tá? Uma variação. Eu tô buscando entre R$3.000 e R$4.000. Peraí, né? E tô sendo bem enviesada aqui, tá, gente? Porque profissionais que ganham menos de R$2.000, em geral, eu vou falar também voz da minha cabeça, tá? Mas eu acho, achismo meu, opinião minha, eu acho que profissionais que ganham menos de R$2.000 já se aplicam, já se candidatam para posições que pagam isso aí mesmo, menos de R$2.000. E é meio padrão, né? É pelo menos o valor de salário mínimo, que tá em quanto hoje? Salário mínimo 2026. Tá em R$1.621. Então, é pelo menos o salário mínimo. Eu sei que tem vaga arrombada que paga menos que o salário mínimo. Caso de polícia. Crime. Mas, enfim, pelo menos o salário mínimo. E aí, às vezes, chega ali nos 1.800, né? 1.800 é um salário bem tradicional aí, de vagas mais operacionais, como eu falei, que pagam menos de R$2.000, tá? Para 8 horas de trabalho. Tem vaga que paga menos? Tem. Daí é menos carga horária. Menos que o salário mínimo, mas aí é menos carga horária. Então, beleza. A partir de R$2.000, eu tô buscando entre R$2.000 e R$3.000. De R$2.000 a R$3.000, né? Vagas mais altas, mais de R$10.000, por exemplo,
Aí vocês já podem aumentar a variação da faixa. Eu tô buscando entre 10 e 14 mil, tá? Aí vocês definem o range de acordo com o momento de carreira que vocês estão vivendo e o quanto vocês sabem que vocês podem receber. Mari, mas como que eu posso saber quanto que eu posso receber? As inteligências artificiais já têm uma boa base para dar essa resposta para vocês. Salva em PDF o perfil, eu ver perfil, olhando no computador, tá? Lá em cima do perfil de vocês, tem um botão azul disponível para adicionar sessão. No meu caso, tem acessar meu site, que eu acho que eu botei conectado com o Instagram. E tem uma bolinha com 3 pontinhos dentro. Aí quando vocês clicam, abre umas opções. A segunda é salvar como PDF. Salvem o perfil de LinkedIn de vocês em PDF, joga no Gemini, no ChatGPT, o que vocês usarem aí. Arthur, seja bem-vindo, chega mais. E aí vocês pedem, eu tô fazendo entrevistas de emprego e eu preciso saber qual a pretensão salarial que eu falo na entrevista. Daí o chat vai dar para vocês, pelo que eu tô vendo aqui da tua atuação, das tuas experiências, do nível de senioridade, do tipo de empresa em que tu trabalha, pode pedir aí entre 4.500 e 6.200, sei lá, tô chutando, tá? Então o chat, né, qualquer inteligência artificial já pode dar um apoio. E tem alguns sites também, tá, gente? Tem um monte de site gratuito, tem pesquisas salariais das grandes consultorias, Robert Half, Michael Page, Reis, Adecco, são algumas consultorias que também oferecem guia salarial para vocês saberem quanto que o mercado está pagando por uma posição do nível de senioridade de vocês e dentro do mercado, é bem legal, tá? Aí vocês jogam lá, Guia Salarial 2026, aí vai ter um monte gratuito para baixar em PDF. A Mari falou lá no LinkedIn, seja bem-vinda, Mari. Há 3 anos as empresas oferecem o mesmo salário para o mesmo cargo. Não acompanhou o crescimento dos preços atuais, muito difícil. Mari, é verdade, tá? Sabe por quê, Mari? Teve tanta demissão, principalmente tecnologia, eu tô vendo que tu é DBI, né? Teve tanta demissão nos últimos anos no mercado de tecnologia que tá cheio de gente muito boa desempregada buscando oportunidades, por causa dos layoffs, das demissões em massa, né? Então a verdade é que o poder tá na mão das empresas, mesmo no mercado de tecnologia, tá? Aquele papo de a guerra dos talentos e não sei o quê. Alguma coisa ainda se mantém. Profissionais muito, muito sêniores, com experiências muito, muito específicas de escala, de produto, de tecnologia, ainda conseguem escolher. Mas a verdade é que hoje o poder está muito mais na mão das empresas e daí o pessoal é assim mesmo. Eles fazem o que eles bem entendem. Horrível, horrível. Mas tem razão, Mari. Os salários deram uma estagnada nos últimos anos e eu acho, tá? Se eu for dizer assim, Mari, por que tu acha que os salários estagnaram nos últimos anos? Eu acho que é por causa das demissões em massa, tá? Tem muita gente muito boa no mercado procurando emprego, então tem muita oferta para as empresas de bons candidatos. Karina, Rodrigo, sejam bem-vindos no Insta. Pessoal do LinkedIn, não avisei vocês, mas eu tô no Instagram também, em vídeo, ao vivo, tá? Mariana.gaida lá no Insta. No Insta eu sou mais legal, porque eu posto um monte de meme. No LinkedIn eu não posto. No LinkedIn eu só posto conteúdo original meu. Inclusive, postei para vocês hoje de manhã uma nova edição da minha newsletter, RH para Startups e Tecnologia. Estamos com mais de 25 mil assinantes na News e hoje eu postei sobre Venture Capital e tudo mais, bem legal. Uma comparação de Brasil com estrangeiro, principalmente de Vale do Silício, né? Para quem gosta do assunto, tá disponível no meu perfil e nos meus stories. Então, primeira dica é essa, tem um range definido, tá? Segundo ponto, entenda o seu valor de mercado.
Todo mundo que começa a carreira, a Karina falou, eu vi, bem bacana. Que bom que tu gostou, Karina. Seja bem-vindo, IBLLNZR, bem-vindos. Todo mundo começa a carreira, pensa, tá, e aí, quando é que eu vou começar a ganhar 10 mil? Quando é que eu vou me tornar sênior e ter o salário do sênior? Demora, gente. No meu caso, RH é uma área de desenvolvimento de carreira de longo prazo. A gente demora muito para ganhar um dinheiro legal, assim, né? Só que também, depois que tu ocupa determinadas posições nessa carreira, tu não volta mais atrás, sabe? Tu não volta a ganhar, tu não volta a ocupar uma posição que tu ocupava no início da tua carreira. Então eu acho um crescimento mais sustentável, diferente de vendas, por exemplo, que talvez com vendas tu entre ali, sei lá, como júnior, chutando aqui, tá? E rapidamente tu sobe para um sênior que tu tá vendendo muito bem e ganhando comissão e o salário é alto e tal. Mas daqui a pouco se tu sai para ir para outra empresa ou tu é saído, tu volta a ser júnior. Então é meio, sabe, eu acho mais cansativa uma carreira em vendas, por exemplo. E aí, RH, a gente demora um pouquinho mais para ganhar dinheiro, mas é mais sustentável. Então, né, depende da carreira. O importante é a gente entender o nosso valor para o mercado. Eu tenho uma autoestima e um ego inflados, tá? Profissional. E pessoalmente também. Profissionalmente, eu sou pior ainda. Eu chego a ser um pouco arrogante sobre esse assunto, porque eu me valorizo muito. E eu não tenho modéstia para falar sobre o meu perfil profissional, porque é tudo fruto de muito estudo, muita dedicação. Mari, imagina, Mari falou, obrigada por ter me respondido, ficou super claro. Eu acho que é isso, a estagnação dos salários, Mari. Eu estudo muito, gente, eu me dedico muito, eu me esforço demais pela minha carreira. Então eu não tenho modéstia para falar, porque não foi sorte no meu caso, tá? Tem gente que é sorte, né? Já vem de uma família, né? Ou a família conhece gente que conhece gente. No meu caso, não. Foi na base do esforço, né? Então, eu tenho uma percepção do meu próprio valor no mercado muito grande. Até porque eu trabalho com isso, né, gente? Eu trabalho avaliando pessoas, julgando as escolhas e a carreira da pessoa. Então, é claro que eu tenho uma autocrítica muito grande. Então, tem algumas coisas na minha carreira que eu sempre escolhi e decidi com base em manter uma consistência. Eu sempre escolhi boas instituições de ensino, onde eu me aprimoro, né? Murilo, seja muito bem-vindo. Apesar de eu ter vindo de uma família que não tinha condições financeiras, assim, nunca faltou nada na minha casa. Sou aquela pessoa do nunca faltou nada, mas também nunca sobrou muita coisa, né? Meus pais sempre e se dedicaram muito, se esforçaram, a família inteira, né? Mas meus pais demais, pra gente sempre ter educação de qualidade. Então, assim, eu tive acesso à escola particular a minha vida inteira, até o ensino médio. E é por isso que eu tive o privilégio de fazer uma universidade federal pública aqui no Brasil. Fora do Brasil, as universidades públicas não são tão reconhecidas como aqui no Brasil. Aqui a gente sabe que a pessoa ter feito uma federal, ter feito uma pública, é sinal de que é uma pessoa que teve acesso a um ensino de qualidade. Então, eu fiz federal. Não fazia sentido que numa pós-graduação, numa especialização, num MBA, num mestrado, eu escolhesse uma universidade particular pequena, que é comumente chamada no mercado de uni-esquina. O que é uni-esquina? Porque toda esquina tem uma universidadezinha daquela ali, né? Uma faculdadezinha, e que, infelizmente, no Brasil, não acompanha uma qualidade de ensino muito boa, porque, sabe por quê? Porque para eles o que interessa é número de matrículas. E aí ninguém reprova. Isso é outro assunto, gente, que é dar pano pra manga. Aí a gente tem que tomar um choppzinho, um vinhozinho para bater esse papo, né?
Tudo jóia, Murilo, e contigo, como é que tá? Jaquezinha, seja bem-vinda, que bom te ver aqui. Everaldo, bem-vindo. Então, educação é outro assunto, mas assim, eu fui fazendo escolhas na minha carreira que mantivessem a qualidade das instituições de ensino que eu tive lá no início. Então, fiz MBA na FGV, estou fazendo uma pós agora na USP. Ano passado, você sabe que eu ganhei uma bolsa para ir para a Ohio University, lá nos Estados Unidos, para fazer um curso de educação, de gestão executiva. Então, eu fiz outros cursos, vários outros cursos na FGV, eu fiz vários cursos na integração, que é uma escola de negócios bem focada em RH, que a gente tem aqui em São Paulo. Gente, eu já fiz muita coisa, tá? Eu já fiz muito curso. O que isso significa? Eu botei muito dinheiro na minha carreira. Então, não é só esforço, estudo e tempo, é dinheiro também. Então, a gente tem que saber o nosso valor do mercado. Eu tô aprendendo agora o meu 4º idioma. Eu tenho facilidade com isso. Também não tenho problema nenhum em falar. Eu tenho facilidade para aprender idiomas. Mas é tempo e grana, gente. É tempo e grana. No inglês, o que eu gastei com inglês... Eu sei falar inglês bem, tem 5 anos. Contei isso para vocês lá no Instagram. Tem um destaque só falando sobre o inglês. Eu pagava acho que uns 1.800, R$2.000 por mês só em inglês, porque eu fazia aula todo santo dia, aula particular, por 1 ano e meio. Nem fiz o cálculo, mas olha quanto de dinheiro que eu botei no meu inglês, né? Para depois, claro, ganhar em dólar. Então eu sei o meu valor do mercado. As experiências que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, o quanto eu estudo, o quanto eu leio, o quanto eu converso com pessoas, o quanto eu me exponho. A exposição também tem que ter preço, tá, gente? A exposição da minha opinião, do meu conhecimento, meu posicionamento através das redes sociais, também me custa. E aí eu preciso cobrar. Eu sei do meu valor pro mercado. Entenderam? É muito importante vocês fazerem essa análise. A última dica para a gente encerrar. Evite responder sobre pretensão salarial sem ter contexto. Camis, seja muito bem-vinda no Insta. Faça uma pesquisa antes, gente. Faça uma pesquisa, né? Para esse tipo de empresa que eu tô indo. Tem o Glassdoor, que é uma plataforma que os funcionários podem avaliar as empresas, e que lá a pessoa, para tu conseguir olhar avaliações de outras empresas, tu também tem que deixar avaliações. Essa é a troca, tá? Esse é o preço que tu paga. E às vezes, e aí tu tem que botar ali pelo menos 2, 3 informações para tua avaliação ser considerada, e uma delas é salário. Tu tem que colocar assim o teu cargo, salário, empresa e tal, para tu conseguir ver outras avaliações, né? Então, dessa forma, a base de dados do Glassdoor, ela vai se alimentando, tá? Se escreve glass, de vidro, em inglês, door, de porta, porta de vidro. Botei para vocês lá no LinkedIn, vou botar aqui no Instagram, nos comentários. Já te respondo, Arthur. Vão no Glassdoor para pegar contexto, para vocês não chegarem na entrevista e falar um negócio absurdo. O que é uma coisa absurda para quem trabalha em startup? Eu quero salário, benefícios, previdência privada, plano de aposentadoria. Gente, pelo amor de Deus. A startup às vezes tem meses da criação do negócio. Vocês acham que a startup vai ter toda essa estrutura? Vai ter plano de aposentadoria? Eu não conheço ninguém que tenha se aposentado em startup, sabia? Tem uns 10 anos já que eu trabalho com startup, só com startup. Mais, uns 12 anos, eu acho, só com startup. Nunca vi ninguém se aposentando em startup. Então, assim, pega em contexto, porque senão você fica até feio, assim, vocês ficam parecendo ingênuos, sabe? Tipo, cara, esse cara não tem noção do que ele tá falando. Pega em contexto antes da entrevista para vocês não passarem aperto, não passarem vergonha. Isso é bem importante. O Arthur falou assim: Mari, no passado eu negociei um valor salarial com a proposta da posição que eu recebi. Ao começar a atuar, as responsabilidades eram maiores, talvez 1 ou 2 posições superiores. Eu acho que vale uma conversa, Arthur.
Eu diria até assim, depende da empresa, tá? Se é uma empresa que o RH é acessível, eu chamaria o RH primeiro e eu diria, olha, durante o processo seletivo, eu entendo que as responsabilidades do escopo da vaga e tal eram essas aqui. E hoje eu tô atuando em responsabilidades que estão bem acima, bem além do que tinha sido proposto durante o processo. Então eu entendo que possa fazer sentido um reenquadramento do meu salário para atingir, para estar de acordo com a posição que eu tô atuando hoje. Mas, assim, se fosse aqui na Uncover, isso super funcionaria, tá? Porque às vezes o RH ele não tem visibilidade do que está acontecendo dentro da operação, lá dentro do time, depois que a pessoa entra. Então, se acontecesse aqui na Uncover, nossa, na hora eu já ia chamar o gestor e ia dizer, vambora, ó, tá errado aí, vamos pagar mais. Eu faço isso. Eu vou dizer que eu não faço com frequência, porque aqui na Uncover a gente tem um controle de salários muito bom, a gente tem muita clareza sobre salários, né? É bem transparente, né? Nós temos uma política bem transparente a respeito de salários. Inclusive, todas as nossas vagas têm o valor de salário exposto na vaga, tá? Mas dependendo da empresa, Arthur, isso aí pode ser pode ser percebido como eu tô escalando o problema, sabe? Porque chegar no RH sempre dá uma coisa meio, chegou no RH, né? César, que bom te ver aqui, seja bem-vindo. Então, não sei, dependendo da empresa, se tu achar que o RH é acessível e que tu possa fazer uma conversa assim direta, vai. Se não, fala com o gestor. Porque vai chegar uma hora que tu vai estar tão insatisfeito com a situação, com o contexto, que qualquer inconveniente vai te incomodar profundamente. Daí vira uma angústia do domingo à noite de tu pensar que na segunda-feira tu vai ter que trabalhar. Alexandre, seja bem-vindo no Instagram, e Nelson, seja muito bem-vindo lá no LinkedIn. Real, tá, gente? Então assim, fala com o gestor. Fala, olha, eu tô muito animado, eu tô muito empolgado, eu tô gostando muito das atividades, mas eu entendo que as atividades estão acima do que eu fui contratado, né? Eu queria saber se a gente tem a possibilidade de um ajuste aí. Eu tô engajado, eu tô motivado no desafio, mas eu gostaria de ter um alinhamento melhor em relação a salário e a senioridade do cargo. O Arthur falou que a política da empresa não permitia esse ajuste, e como era PJ, os caminhos de contratação foram outros. Ao fim, me valorizei e fui buscar um lugar adequado. Arthur, eu acho que eu entendo a tua resposta, tá? E a tua decisão. Às vezes a gente, com pouco tempo de casa, a gente já vê que não tem essa abertura. Por isso que eu falei, se tiver abertura, falar com o RH. Com o gestor, acho meio obrigatório conversar. Mas tem que ser nessa narrativa. Olha, eu tô gostando muito, eu tô muito empolgado, mas eu acho que vai estar mais justo e eu tô te buscando aqui para conversar com transparência sobre esse tema, porque eu acho que vai estar mais justo que haja um ajuste. Mas PJ é sempre muito nebuloso, né, Arthur? Em geral, as empresas, eu te entendo. Porque PJ, ele nem tem cargo, né? No contrato, o PJ não tem cargo, ele tem as atividades que ele realiza. Se a empresa tá botando cargo no contrato, o PJ, tira no pé. Tira no pé, ação trabalhista, né? Mas acontece também. Fica a dica para os RHs, não coloque. Mas eu entendo, Arthur. Que bom que tu teve a possibilidade de buscar um outro lugar melhor. Eu acho que a empresa permitir que aconteça, o próprio gestor permitir que aconteça, já é um sinal estranho, né? E B falou, adorei as dicas passando por isso. Eu acho que os caminhos são esses. Mas, gente, na moral, nem sempre o diálogo é a melhor alternativa. Ai, gente, eu vou ser essa anti-coach hoje com vocês, tá? Nem sempre o diálogo resolve as coisas. Vamos ser realistas, vamos ser adultos aqui. A verdade do mercado não é essa.
Nem sempre dialogar e conversar resolve. Sabe? Eu entendo. A gente tem uma realidade... sistema capitalista, né? O capitalismo falha e falhará. Isso vocês já sabem. Mari falou, acho incrível vocês divulgarem o salário das vagas, deveria ser uma coisa básica, mas vira um diferencial. Mari, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes da nossa cultura aqui no Uncover, tá? A gente tem transparência em tudo. O que o Arthur passou, ele nunca passaria aqui no Uncover, porque a pessoa recebe o seu escopo desde o primeiro dia. E eu sou muito chata, eu sou muito criteriosa em acompanhar as áreas, os gestores, para garantir que esse tipo de coisa que o Arthur passou não aconteça. E os gestores também são bons. Os líderes, eles mesmos já dizem, a pessoa tá pronta, já tá fazendo umas coisas no dia a dia aqui da função, do próximo nível de senioridade e eu já quero promover. A gente promoveu recentemente uma funcionária que entrou... Eu acho que não tem 6 meses. Entrou como sênior e já subiu para coordenação. Porque no dia a dia ela já estava atuando como coordenadora. Influenciando positivamente as outras pessoas. Assumindo responsabilidade, jogando no peito, sabe? Já foi promovida. A gente aqui é muito legal. Mas é empresa pequena, né? Estamos em 150 pessoas agora. É bastante, considerando que a gente estava em 100 no início do ano. Crescemos bastante já nesse primeiro semestre. E também pela natureza da nossa operação. E aí a gente tem essa liberdade poética de ser uma excelente empresa. Anselmo, seja bem-vindo no Insta. E bem falou, quando quase sempre o diálogo não resolve, o muito obrigado e tchau é mais eficiente. Esse é o meu caminho também, tá? Eu acho que quando a gente tem investimento em carreira, valor, vamos embora, vamos em frente. E sai da frente que atrás vem gente. E vem junto ou sai da frente. Sabe? Sou ruim de frase de impacto, não vocês entenderam. Fechou, gente. Meu Deus do céu, 30 minutos falando, eu não sei como é que vocês me suportam. Tem um range definido. Já falei do range em detalhes. Como definir, qual variação. Hoje eu tô faladeira, tô com frio e eu tô falando pra me esquentar. Mentira, é porque eu gosto de falar. Segunda dica, entenda o seu valor de mercado sem falsa modéstia, tá? Gente humilde demais, baixou... Como é que é aquela frase? Quem muito baixa a cabeça mostra a bunda. Não sei se é assim. Pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Entenda o valor de vocês e persigam posições que valorizem e reconheçam esse valor. Igual os meninos falaram ali. O Arthur, que buscou o lugar dele, se valorizou. O IB falou, muito obrigada e tchau, eficiente, né? E evite responder sem contexto. Não vão para entrevista cego, gente. Isso demonstra a falta de maturidade profissional, ingenuidade, despreparo, tá? É tudo isso. Tudo isso vocês expressam sem saber ou falando qualquer coisa da entrevista, tá? Faça uma pesquisinha antes. Vai ser positivo para vocês receberem um valor adequado, para vocês demonstrarem que tem uma boa consciência a respeito da carreira de vocês. Só coisa boa. Então, não tem uma para não fazer. O Marcos perguntou, a sua empresa de qual nicho? Tem interesse em contratar profissional de AppSec? A gente não tem app hoje, Marcos, é só plataforma. Mas segurança da informação a gente contrata com frequência. Acabamos de contratar um sênior. O nome da empresa é Uncover, dá uma olhadinha no meu perfil. A gente faz análise de dados de mídia, para dizer para os nossos clientes aonde investir em publicidade. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada, tu vai gostar com certeza. Eu confio, eu garanto, tá? Vamos embora. Chega por hoje, a gente se vê amanhã, à 13h. A gente vai estar juntos todos os dias dessa semana para falar como se comportar em entrevistas online. Vamos ver o que eu vou inventar para falar para vocês amanhã, porque o meu universo é online, tô 100% remota. A gente já falou sobre isso na semana retrasada, né? Acho que o Rodrigo falou, não foi, Rodrigo? Que ele é mais old school. Foi o Rodrigo. Ele é mais old school e tal. O Anselmo falou que passou rápido, mas tem que sair. Saudade das lives. Volte sempre, Anselmo. Em segundos, o conteúdo gravado, né? O conteúdo gravadinho tá no feed do Insta
e no evento gravado no LinkedIn e no youtube.com/marigaida, que eu tô precisando atualizar. Talvez eu faça isso hoje, que acho que eu tenho uma meia hora livre de tarde, eu vou tentar. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês e a gente se vê amanhã à 13h. Obrigada, gente. Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês amanhã. Valeu!